prestei psicologia um pouco na segunda vez, na dúvida exatamente o que era psicologia. E aí, entrando na psicologia, eu conheci um pouco mais a área, entendi um pouco mais no que eu estava entrando. Tem coisas que eu aprendi na psicologia que eu achei muito legal, que meus alunos hoje em dia não aprendem. Então, essa coisa de ter bastante Piaget, bastante Vygotsky, de ter muita psicanálise, de ter muita coisa de psicologia social, acho que é algo que no curso atual que eu dou aulas, até dá para fazer, mas tem que ter um certo esforço. Com o EG, você consegue ver se a pessoa... O comportamento pode ser igual, mas você consegue ver que a atividade é diferente. Ou você pode ver duas tarefas diferentes, mas você vai lá olhar o sinal de EG, a atividade é parecida. Então isso te dá algumas pistas importantes de como a pessoa está executando aquela tarefa. Então quando tem coisas concorrendo à nossa atenção, a gente fica com a sensação, eu vou para cá, vou para lá, não percebe o custo que isso tem, e não percebe, aí algo que eu estou mais interessado hoje em dia, o custo temporal que isso tem, que passa uma tarde inteira e você não fez nada. Naruhodô Entrevista, André Cravo. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com o André Cravo. André Macioli Cravo possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Neurofisiologia pela Universidade de São Paulo com um estágio na Universidade de Oxford. Realizou seu pós-doutorado no Instituto de Radiologia da FMUSP no período de 2011 a 2012. Foi pesquisador visitante na Universidade de Oxford entre 2016 e 2017. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do ABC e coordenador do programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição. Tem experiência na área de Neurofisiologia e Cognição, atuando principalmente nos seguintes temas: cognição, psicofísica, EEG, percepção, atenção e tempo. Vamos então para a conversa com o André? André, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no Naruhodô. Dá o seu primeiro salve aí para as ouvintes e para os ouvintes. Olá todo mundo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sou grande fã do Naruhodô, acompanho o Naruhodô antes de ele existir, então é muito divertido estar aqui hoje. Tá certo. Ô André, eu vou começar com você, como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui, perguntando onde você nasceu, quando você nasceu e qual é o contexto familiar, social aí que você nasceu, André. Eu nasci em 1982, então estou com 42 anos. Nasci em Jundiaí, uma cidade aqui na região metropolitana de São Paulo, entre São Paulo e Campinas ali. Venho de uma família de classe média, então meu pai é professor e cientista também. A minha mãe fez magistério, depois, mais tarde, ela se formou em letras. Mas durante nossa infância, eu tenho uma irmã, né? Durante nossa infância, ela ficou cuidando da gente como principal trabalho, né? O seu pai é professor e cientista. De que área ele é, o André? Ele é de neurociência também. A gente tem uma certa sobreposição aí. Olha só. A gente tem algumas coisas em comuns, algumas áreas um pouquinho diferentes, mas com certeza tem uma sobreposição. Então, eu já cresci como neurocientista em casa. E aí cresci em Jundiaí, boa parte da minha vida. Saí de Jundiaí para fazer faculdade, quando já tinha 18 anos. Porque meu pai é cientista também, né? Durante a
a minha infância, por 2 momentos ele foi fazer pós-doc fora, a gente foi junto. Então, teve uns 3 anos que a gente morou nos Estados Unidos acompanhando meu pai, a pesquisa dele. E o quanto essa carreira do seu pai influenciou nas suas decisões aí ao longo da vida, André? Olha, influenciou bastante. É curioso, porque quando eu era mais novo, eu não tinha muita noção do que meu pai fazia. Meu pai era como todos os pais, né? Saía de casa de manhã e voltava à noite. Então, acho que eu não tinha noção que ele era um cientista em comparação com o emprego dos pais dos meus amigos. Mas ele é um cientista, né? Então, ele tinha uma pegada de cientista. Acho que ele tem um jeito um pouco diferente de ver o mundo, que acaba influenciando. Me fala um pouco mais desse jeito diferente de ver o mundo que acabou influenciando. Meu pai e minha mãe também, pra ser sincero, acho que os dois tiveram uma pegada muito grande de educação, sempre deixaram muito claro o papel que a educação tinha na nossa vida. E eles tinham uma coisa muito de, se a gente tem uma pergunta, existe um jeito de responder essa pergunta, seja indo atrás de algum lugar que essa informação tá lá, na época que não tinha internet, né? Ou testando. Então acho que tinha uma coisa, né, se tá na dúvida como alguma coisa funciona, eu vou pensar se tem um jeito de testar pra ver se essa coisa funciona. Então, eu lembro, por exemplo, uma vez eu era pequeno, acho que eu bati a cabeça, fiz um galo assim na cabeça, e alguém falou pra mim, põe uma faca que vai resolver, né, pra poder diminuir o galo. Aí eu perguntei por que era a faca, e alguém respondeu, por causa do metal. Meu pai falou, não, é porque é gelado. Aí a pessoa insistiu, não, é porque é metal. Ele falou, então esquenta a faca na testa pra você ver. E acho que esse é um exemplo de quem está assim, não fala, nossa, é verdade, dá pra testar isso, né? Você não precisa acreditar, vamos, sei lá, deixa eu fazer um outro galo aqui, a gente põe uma faca quente, vamos testar esse negócio. Então acho que tinha um pouco essa pegada, assim, né, Sei. desse tipo de coisa. Acho que mais pra frente, quando eu tava na faculdade, aí sim comecei a entender um pouco mais o emprego dele, o que ele fazia, mesmo no ensino médio. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui, André. Como é que você era como moleque, assim? Uma criança, adolescente, o que é que caracterizava o André e o que é que você acha dessas características que você carrega até hoje? Eu era acho que uma criança adolescente, eu gostava muito de ler, eu sempre fui um bom aluno, eu nunca me destaquei em nenhuma disciplina em particular, então não é que eu era o melhor aluno de alguma disciplina da classe, mas eu sempre ia até que bem na maioria das disciplinas. Eu sempre gostei muito de ler, muito de ler, e acho que isso é uma coisa também do meu pai e da minha mãe. Então lia bastante, qualquer coisa que eu na minha mão eu estava lendo. E sempre fui muito curioso. Eu acho que essas são coisas que eu consigo ver que me acompanham desde que eu era criança e que estão aí até hoje. Eu era meio bagunceiro, acho que, né, todo mundo é um pouco, então, assim, eu dava um pouco de trabalho na escola. E como eu falei, como acho que meus pais eram muito presentes na escola, isso me dava bastante problema, porque, assim, eles iam todas as semanas de paz, em tudo, então sabiam tudo que eu aprontava, então não era algo que dava pra passar despercebido, assim. E fora da escola, o que você gostava de fazer? Tinha alguma atividade que você curtia? Tinha, eu lia bastante, jogava videogame, joguei um pouco de basquete, mas vocês não estão vendo no vídeo, mas eu tenho 1,70 m, então acho que essa foi uma carreira que terminou precocemente. Aham. Então eu joguei um pouco de basquete, eu morava numa rua tranquila em Jundiaí, então era uma rua que não tinha saída, então passava o dia na rua com colegas. Não era muito, assim, eu não aprontava muito, eu não me coloquei em muitas confusões. Eu era mais bagunceiro do que encrenqueiro, eu acho. E você fez escola pública? Como é que foi essa infância lá em Jundiaí? Eu fiz escola particular, né, então Jundiaí é uma cidade que tem muitas escolas boas. Nunca entendi exatamente qual que é a lógica sociopolítica disso, mas tem um conjunto bom de escolas lá. Meus pais, né, tinham essa coisa muito forte com a educação, então colocaram a gente na melhor escola que eles podiam pagar. Então eu fiz escola particular a vida inteira. Fiz escola pública quando morei nos Estados Unidos, então lá inverte um pouco. Então fora do Brasil a gente estudou escola pública, mas aqui no Brasil sempre foi escola particular. Então acho que sempre teve essa dedicação dos meus pais de conseguir colocar a gente na melhor escola que eles podiam. Seu pai é psicólogo também? Não, meu pai de formação é fisioterapeuta, e aí depois ele foi fazer pós-graduação em fisiologia humana. É no mesmo departamento que eu fiz pós-graduação depois. Entendi. Mas o caminho na graduação foi diferente, então. Foi diferente. Não, depois a gente descobriu que meu pai, acho que é o primeiro fisioterapeuta com pós-graduação do Brasil. É mesmo? Porque não era uma carreira comum de fazer pós-graduação, né? Era uma carreira mais clínica. Ele foi o primeiro aí que fez esse caminho.
E logo em neurofisiologia, é isso? em neurofisiologia. Agora, então me conta, André, como é que foi a sua decisão de fazer psicologia? Como é que foi essa época, desse processo de decisão? Então não foi uma decisão fácil fazer psicologia, não foi minha primeira opção. Então, na verdade, como eu gostava muito de ler, muito de ler, e gostava muito de desenhar, dessa coisa meio de computação gráfica, no primeiro ano eu prestei vestibular, eu prestei editoração na ECA. Pensava, quero ler, o que eu gosto é ler, então na minha cabeça era emprego que ia deixar eu ficar lendo. Entendi. Eu acho que não é isso que alguém formado em editoração faz, mas era o que eu pensava na época. E aí eu passei, era um curso super pequeno, né? Acho que tem 20 vagas por ano. Os cursos da ECA, em geral, tem poucas vagas, né? E aí eu fiquei muito na dúvida do que fazer, tava na dúvida se era se eu insistir em editoração. Eu gostava de ler e escrever, então eu pensei em jornalismo. Mas na época eu já gostava muito de ler sobre comportamento de uma maneira geral. Mas eu não tinha a mesma pegada do meu pai, que gostava mais dessa coisa mais biológica. Tinha outros interesses. E aí, para estudar comportamento, você tinha essas opções, né? Ou você vai para medicina, ou vai para biologia. E todas essas áreas tinham algumas coisas que não me atraíam tanto. Então, eu não tinha interesse nenhum em botânica, por exemplo. Não tinha muito interesse em outros aspectos da medicina. E aí eu pensei, não, quero estudar alguma coisa a ver com comportamento. Aí eu prestei psicologia na USP e na Unicamp eu prestei sociologia. E acho que já tinha um pouco essa coisa que me interessava. Assim, não era bem só a parte neural do comportamento, tinha um pouco, né, como o comportamento mudava a sociedade, como a sociedade mudava o comportamento. E aí resolvi entrar na psicologia. A psicologia era diferente do que é hoje em dia. Assim, tinha muito preconceito com psicologia. Eu não sei como é que é hoje em dia, na verdade, mas acho que mudou um pouco o perfil, né? Então, também, assim, acho que psicologia era muito, ou pelo menos na minha visão, tinha muito uma coisa da clínica, assim, de fazer para virar clínico. Sei. Isso Mas que preconceito tinha, assim, na época? Eu acho que de não ser uma ciência séria. Acho que o Altair ainda fala isso de um jeito ou de outro, né? Sim. É mais sério do que eu achava que era. É uma ciência séria, né? Tô brincando, mas acho que tinha um pouco essa coisa de, não, a coisa séria é a parte mais biológica, né? A psicologia é uma coisa meio, não tão bem fechadinha, assim. Eu não sei se é um preconceito meu, um preconceito da época, mas prestei psicologia um pouco na segunda vez, na dúvida exatamente o que era psicologia, e aí entrando na psicologia eu conheci um pouco mais a área, entendi um pouco mais no que eu tava entrando, pelo menos, né? E aquilo correspondeu, assim, à medida em que você foi conhecendo o que era a psicologia de fato? Olha, sim, não. Acho que a psicologia tinha mais ciência do que eu sabia, do que eu imaginava, então eu sabia zero sobre behaviorismo, não sabia que esse tipo de coisa existia. E acho que tem muita coisa que eu também não conhecia que eu achei mais legal do que eu pensei que eu ia achar. Gosto de psicanálise, gosto da coisa mais da psicologia social, então acho que teve um outro mundo aí que eu não conhecia tanto que eu achei bem interessante. É uma formação que eu gosto muito de ter tido. Dito isso, a gente tem muito pouco de algumas áreas de neurociência cognitiva, psicologia cognitiva. Então acho que isso é verdade no Brasil e na USP também. Então, assim, tem menos ênfase nisso. E nessa época, já te passava pela cabeça fazer pós-graduação? Era um caminho natural para você, assim? Não era 100% natural, mas não era 100% estranho, né? Então, logo no final do primeiro ano de graduação, eu comecei a fazer IC, né, iniciação científica, e aí eu já fui direto para a neurociência daí, porque no primeiro ano de psicologia, na época, né, a gente tinha bastante disciplinas básicas, e a gente teve uma disciplina de neurociência, era uma coisa que já me interessava, e aí eu fui conversar com o professor não aceitava alunos de IC na época, e aí ele me encaminhou para outro professor, então eu já fui me encaminhando para isso, mas de início eu fazia IC porque eu gostava e também porque era uma bolsa, né, então era um jeito também de ganhar um dinheirinho extra aí para poder gastar com minhas coisas, né. E na iniciação científica, André, você teve contato com algum tipo de estudo que você lembra hoje ainda? Tive. Na iniciação científica era bem diferente da psicologia, porque daí era 100% experimento. Então, minha iniciação científica, eu comecei estudando uma ilusão temporal e basicamente era recrutar participantes, sentar o participante lá, coletar 1 hora de dados deles e analisar depois. O que é essa coisa temporal aí que você falou? Essa ilusão é uma ilusão, o nome dela chama flash lag, é o nome inglês, né? E é uma ilusão temporal onde, se você tem um estímulo móvel percorrendo uma trajetória
em algum momento você tem um flash perfeitamente alinhado com esse estímulo móvel, você percebe o estímulo móvel como estando à frente do flash. Então chama flash lag porque o flash é percebido como estando atrás do estímulo móvel. Na realidade, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso, eles estão perfeitamente alinhados, mas a percepção que a pessoa tem é que o estímulo móvel está à frente do flash. E o experimento era meio que para pegar pessoas que confirmavam essa percepção ou não, é isso? Então, é porque o que aconteceu foi que descobriram essa ilusão. Normalmente, quando se tem uma ilusão, a pergunta é qual que é a raiz disso, né? O que está acontecendo? E aí, na época, eu tinha duas hipóteses principais. Tinha mais, mas tinha duas, acho que eram mais importantes. Uma falava que, como tem um atraso inerente entre as coisas acontecerem no mundo e a gente perceber essas coisas, o que nosso cérebro estaria fazendo ele extrapolava o movimento das coisas. Então, como a coisa está andando, a ideia é que o cérebro já sabe que essa coisa está se mexendo, então ele já extrapola. Então você percebe aquele estímulo como à frente do flash, porque na verdade você está percebendo onde o seu cérebro acha que aquele estímulo vai estar. Essa era uma hipótese que chamava extrapolação. A outra dizia que a questão é que o tempo que você demora para processar algo móvel e algo estático é diferente. E o flash demoraria mais tempo. Então dá a ideia que até você perceber o flash, o estímulo móvel já se mexeu. Caramba, as duas fazem sentido. As duas fazem muito sentido, então. Uhum. E daí a gente entrou nessa briga de qual que é a certa, e a gente favorecia a segunda, das latências diferenciais. Então, que é mais rápido processar um estímulo móvel do que um estímulo estático. Quando você fala a gente favorecia, você quer dizer o quê? Que era o que eu achava que estava acontecendo. Tá. Então a gente achava que era isso, que um estímulo móvel era processado mais rápido que um estímulo estático. Certo. A gente estava mais ou menos certo. Porque daí a gente queria testar. Então a gente falou, vamos esquecer o efeito, vamos testar quanto tempo demora para você processar um estímulo estático versus um móvel. Só que aí a gente descobriu que, na verdade, você demora o mesmo tempo para os dois. Então, estava errado, né? A nossa hipótese estava errada. Mas aí a gente continuou fazendo alguns experimentos e a gente percebeu que, na verdade, a questão não era estático versus móvel, era contínuo versus abrupto. Então a ideia era que assim, toda vez que algo aparece no seu campo visual, demora um pouquinho mais. Aí qualquer coisa móvel vai estar sendo processada mais rápida e por isso você poderia ter essa ilusão. Mas aí isso não se aproxima mais da primeira hipótese? Então, a primeira, é que a primeira tem essa questão, para mim tem um experimento que matou a primeira hipótese para sempre, que é um experimento genial, não fui eu que fiz, foi um grupo americano que fez, que eles fizeram o efeito flash lag quando o estímulo mudava de direção. Então essa é uma ideia ótima, né? Então o estímulo móvel estava vindo, e aí quando vinha o flash, o estímulo móvel mudava de direção. E aí o argumento era, se for extrapolação, você deveria ver o flash lag na direção que o estímulo estava indo. Sim. E se for uma latência diferencial, você deveria ver na direção que o estímulo inverteu. Certo. E o resultado é que você encontra na direção que inverteu. Então era meio que falar, então parece que não é só o cérebro extrapolando. E a gente meio que achou isso, que olha, talvez a questão seja que atualizar onde está algo é mais rápido do que processar algo novo. Isso explicaria um pouco o efeito. Quando você entra na iniciação científica, em geral, você trabalha no experimento de alguém que já está lá. Isso. Né? Que foi esse o caso, é isso? Esse experimento aí. Foi. Lá dentro do laboratório de iniciação, você chegou a pautar algum estudo, assim? Sim. Quando eu entrei, foi exatamente isso, né? Tinha o meu orientador, ele tinha um aluno de doutorado e eu trabalhei diretamente com esse aluno de doutorado. E na época, eu trabalhava diretamente, né? Eu tocava o projeto deles. Mas o meu orientador, ele era muito, muito aberto a isso. Então, aberto a discussões, aberto a propostas. Então, na iniciação científica, teve alguns experimentos que eu já estava discutindo com ele. E a partir do doutorado, ele me deu muita liberdade para trabalhar com outras pessoas no laboratório. Mas aí, o projeto, os experimentos, ele era muito aberto em relação a isso. Ele dava muita liberdade para a gente também pensar nossas ideias. Agora, voltando para o curso como um todo, né, de psicologia, o que você mais curtiu no curso e o que você menos curtiu, mais odiou? Eu gostei bastante do curso de maneira geral, aprendi muita coisa legal. Hoje em dia, olhando para trás, eu acho que eu era meio imaturo para seguir o curso. Somos todos, né? Assim, na graduação. Então, você pode pensar, colocar um moleque de 18 anos para aprender Freud é difícil.
E tudo bem, porque acho que a ideia é que quem vai seguir essa carreira vai ver Freud várias vezes durante a vida, vai ter coisas que vai entender ali na frente, né. Mas eu acho que eu, sendo um pouco imaturo, eu acho que não levei a sério algumas coisas, ou eu não me dediquei tanto a algumas coisas que acho que hoje em dia eu sinto um pouco de falta, assim, acho que eu poderia ter lido mais em algumas disciplinas, poderia ter me envolvido mais. Mas eu gostei do curso de maneira geral. Hoje em dia eu sou professor de um curso de neurociência, então seria o curso que acho que hoje em dia eu faria se eu pudesse, como aluno de graduação, na época não existia. Mas eu confesso que eu acho que tem coisas que eu aprendi na psicologia que eu achei muito legal que meus alunos hoje em dia não aprendem. Então essa coisa de ter bastante Piaget, bastante Vygotsky, de ter muita psicanálise, de ter muita coisa de psicologia social, acho que é algo que no curso atual que eu dou aulas até dá para fazer, mas tem que ter um certo esforço. O curso no qual você dá aula não é de psicologia, é de neurociência direto, assim, é isso? Neurociência direto, então eu dou aula num bacharelado em neurociência. Até um tempo atrás era o único do Brasil, hoje em dia já tem um da PUC-Rio, é um curso de neurociência, que tem uma formação muito mais sólida em algumas coisas que eu não tive uma formação tão sólida na graduação, mas que também acaba tendo menos disciplinas de alguns assuntos que eu tive na graduação. Mas eu gostei muito do curso, assim, eu gosto muito de psicologia, eu gostei muito do curso, conheci muita gente boa, né, o Altair foi meu veterano lá, né, então assim, conheci muita gente legal no curso. E o que você não gostou? Não é possível que você tenha gostado de tudo. Eu acho que é mania de aluno reclamar de professor, né, então assim, quando a gente... Mas eu acho que, dado a complexidade de um desses assuntos, eu acho que poderia ter rolado um esforço um pouco maior de explicar um pouco a importância de alguns desses assuntos, assim. Então, eu acho que, de novo, né, sempre pode ter sido culpa de eu, como aluno, não ter ido atrás. Na época, eu acho que não estava muito claro para mim a importância de alguns assuntos que eu estava vendo ali na hora. Por exemplo? Que mesmo em psicologia social, por exemplo, assim, discutia muito narrativas de diferentes culturas ou narrativas de criação. E na época eu não entendia por que isso era interessante de ser discutido, né? Na minha cabeça é uma narrativa, é tudo mentira, tanto faz, tanto fez. Para quem tá fazendo psicologia hoje, diga qual é a importância disso lá na frente para a pessoa levar a sério. Eu acho que eu demorei para entender que a gente estava estudando narrativa para entender um pouco do comportamento humano, da cognição humana, né? Então, uma cultura ter uma narrativa te diz algo sobre a cultura, te diz algo como aquela cultura foi formada e te diz algo como aqueles indivíduos estão sendo formados dentro da cultura. Eu acho que na época eu não me dava conta disso. Então, para mim era tipo, a gente está discutindo histórias. Não sei se a psicologia deveria fazer isso. E hoje em dia eu olho e falo, nossa, mas essa é uma das coisas mais fundamentais mesmo, de entender os ritos, as culturas, as narrativas que são criadas dentro de uma sociedade são fundamentais. Eu acho que eu não tinha me dado conta disso na época. Tem mais algum outro estudo, ainda na época da iniciação científica, que você lembra e acha interessante contar aqui pra gente? Então, na época, eu estava estudando esse efeito flash lag, que era legal, mas não era algo que me fascinava horrores, assim. Era tipo, legal, tem uma ilusão, vamos tentar entender a ilusão. E eu não estava convencido que essa ilusão tinha muito efeito prático. Tem uma discussão, tem gente que fala que o impedimento do futebol é um flash lag, que é na hora que você tem um jogador correndo e você tem aquele passe, o passe é um movimento abrupto, o estímulo abrupto, o jogador correndo E aí por isso que você tem tantos erros, e eu até cheguei a participar de um estudo sobre isso, na verdade, com bandeirinhas que eram treinados para ver se podiam evitar o flash lag, mas aquilo não me fascinava tanto, assim. Mas aí, mais ou menos nessa época, começou a sair uns estudos, que esse é um assunto que eu acabo estudando até hoje, sobre o efeito da ação na percepção do tempo. E aí era a ideia que quando você agia no mundo, o tempo também acabava sendo distorcido. Então, o efeito em si é que quando, por exemplo, eu gero um barulho, o intervalo entre... eu julgo o intervalo entre minha ação e o barulho que foi gerado como mais curto do que dois estímulos externos. Como é que é? Repete. Se eu, por exemplo, se eu estralar meu dedo agora, eu percebo o intervalo entre eu mexer meu dedo e o som como mais curto do que alguém que está vendo meu dedo mexer e o som surgir. Olha, é mesmo? Vou até estralar aqui também. Então, na verdade, tem umas coisas mais malucas aí, que é o seguinte, quando você estala o dedo, o tempo entre a estimulação tátil e a estimulação sonora tem intervalos muito diferentes. E você percebe como instantâneo, né? Você fala, nossa, veio ao mesmo tempo. Sim. E na verdade não. Um deles chega bem mais rápido no seu... Bom, um deles é processado muito mais rapidamente do que o outro. Eu imagino que seja o estímulo visual, mais rápido. Então, aí é uma bagunça, porque assim... Ou pelo menos, sei lá, o senso comum
me levaria a isso, que o som é mais lento do que a luz. Isso, então. O som é mais lento que a luz, mas no processamento neural, a retina é mais lenta do que o processamento auditivo. Então, a retina, você tem um monte de sinapses químicas que fazem esse processamento ser muito mais lento. E na audição, é uma sinapse mecânica muito rápida. E acaba compensando essa velocidade menor, assim. Seria o contrário. Então, na verdade, a informação auditiva chega primeiro que a visual. E aí tem a tátil ainda por cima. Sim. Então, essas três têm velocidades completamente diferentes. Aham. E a gente percebe as três como juntas. Agora, você me contando esse experimento, eu fico com uma percepção de que ele é parente daquele seu primeiro experimento, apesar de, né, assim, você dizer que é diferente, e claro que é diferente, mas essa coisa da relação, da nossa percepção de tempo, é um campo que te atraiu. Então, ele é aparente, acho que por isso que eu gostei, porque era algo que eu falei, isso eu saberia fazer, saberia estudar, mas ele começava a esbarrar em outras coisas que me interessavam muito na época, que era o papel da ação e o papel de causalidade. Então, a gente tinha essa ideia que, talvez, o que acontece não é que a ação faz você perceber algo que você causou como mais rápido, mas talvez qualquer dois estímulos causais estejam ligados no tempo também. Isso começou a me dar muito, isso me interessava bastante, né? Porque tem toda aquela discussão do Hume, né? Então, todos os estímulos, você julga que dois estímulos têm uma relação causal quando eles estão próximos no tempo, e de repente você tem uma inversão agora, né? Que um estímulo que causa o outro aproxima eles no tempo. E aí isso comecei a achar mais interessante, porque falou, nossa, tem esse negócio de causalidade. Eu sempre fiquei fascinado com essa ideia que a gente não tem certeza que A causou B, a gente só consegue dizer que consistentemente B vem depois de A. Então, quando começou a esbarrar em causalidade, isso começou a mexer bastante comigo. Isso parece uma coisa interessante. Aí eu queria estudar isso com mais interesse, assim. E aí, quando você foi pesquisar outros estudos, né, ou que pessoas já estavam estudando dentro desse campo, assim, era uma coisa mais estudada do que você imaginava ou menos? Não, pelo contrário. Então, esse estudo, esse efeito em particular, essa aproximação entre causa e consequência, ele foi reportado pela primeira vez em 2002, então estava no comecinho da minha graduação. Caramba, muito recente. É muito recente. Então, na minha tese de doutorado, eu lembro que eu podia falar que eu tinha lido todos os trabalhos sobre aquele assunto. E aí, da sua graduação para a pós-graduação, foi meio grudadinho aqui, né? Pelo que eu vejo na sua trajetória, assim, né? Primeiro, eu queria entender por que foi grudadinho, né? Então, assim, você meio que já falou, não, é isso daqui, eu vou ser um acadêmico mesmo, e então a pós-graduação é um passo natural seguinte. E 2, você fez o doutorado direto, né? Sem passar por um mestrado. Eu queria que você me explicasse como é que é isso, assim. O que aconteceu foi que eu comecei a fazer iniciação científica no primeiro ano. Então, quando eu acabei a graduação, eu já tinha 4 anos de iniciação científica, né? Então, tem uma parte grande da iniciação científica que muita gente acaba fazendo no mestrado, que é você aprender a fazer pesquisa naquela área. Que é aprender o dia a dia da pesquisa, aprender a montar experimento, aprender a fazer análise. E isso, durante meus 4 anos, né, eu pessoalmente fazia isso em 2 anos de mestrado, em 4 anos de iniciação já tinha muita coisa que eu tinha visto. E na época, tinha um incentivo muito grande para fazer doutorado direto. Tinha mais bolsas de doutorado direto. E aí eu tinha o perfil de doutorado direto, né? Eu era alguém que já tinha feito iniciação científica há muito tempo, na mesma área, com o mesmo orientador. Eu tinha esse perfil de fazer o doutorado direto. Então, fazer iniciação científica por um tempo mais longo, né, do que simplesmente 1 ano e tal, ele meio que ajuda a te credenciar para ir para um doutorado direto. Ajuda, principalmente se for na mesma área, porque é isso, assim, né? Quando alguém chega para fazer mestrado, em 2 anos, é muito isso que a pessoa acaba fazendo lá, que é aprender a fazer pesquisa naquela área, para depois no doutorado você ter um pouco mais de autonomia. Quando alguém já está fazendo pesquisa numa área e já conhece um pouco mais, ela pode ir direto para o doutorado. Hoje em dia, eu já orientei alunos que fizeram doutorado direto com o mesmo perfil. Então, alguém que trabalhou comigo por muito tempo, quando a pessoa vai entrar na pós, você pode falar para ela ir direto para o doutorado. Você já orientou também pessoas que fizeram mestrado primeiro? Eu já orientei de tudo agora. E hoje você consegue afirmar que, não, se a pessoa teve uma iniciação científica mais longa, de fato, é uma vantagem ela ir direto para o doutorado, assim, ela pula essa etapa. Eu acho que sim, acho que muito caso a caso, mas de maneira geral,
eu acho que sim. Então, por exemplo, a pessoa que eu orientei, era uma aluna minha que fez doutorado direto, ela estava trabalhando comigo, quando ela entrou no doutorado, já há 5 anos quase, 5, 6 anos. Ah, entendi. Então ela já sabia fazer tudo no laboratório, ela já tinha as ideias dela, ela já tinha os experimentos que ela queria fazer. Ela já tinha de iniciação científica muito mais do que alguém que vai fazer mestrado, na verdade, né? E era uma aluna muito madura também, então assim, acho que tem um pouco esse de caso a caso. Entendi. E comigo o que aconteceu foi, né, tava acabando a graduação, eu tava na dúvida o que eu queria fazer ainda. Eu não sabia que eu ia seguir vida acadêmica. Ah, não sabia? Não, era uma possibilidade, mas assim, era uma época, eu me formei em 2004, não tinha concurso público para professor. Então, a gente tinha acabado de vir daquela época, que acho que foram mais de 10 anos sem abrir vaga. O tempo inteiro que eu fiquei fazendo iniciação científica, acho que não abriu um concurso no departamento. Então, não era uma época que tinha, assim, né, era uma perspectiva boa. Quais eram as outras alternativas, então? Vamos falar primeiro das que você descartou antes de ir para o seu doutorado. Eu cogitei ser clínico uma época, eu falei, vou tentar fazer clínica, mas eu me senti extremamente despreparado. Clínica de psicoterapia mesmo? De psicoterapia. Não de psicanálise? Eu fiquei na dúvida por muito tempo. Eu gostava de psicanálise, eu fiz terapia como paciente, como psicanalista há muitos anos. Então, assim, eu cogitei fazer formação em psicanálise, mas eu acho que estava claro para mim que eu precisava estudar mais tempo. Então, o que quer que eu fosse fazer, eu não estava pronto para fazer ainda. Deixa eu abrir um parênteses aqui, André, aproveitar que a gente tem aqui um psicólogo que gosta de psicanálise. E eu queria entender de você, se você tem alguma opinião a respeito de psicanalistas que são psicólogos versus psicanalistas que não fizeram psicologia. Eu conheço poucos do segundo perfil. Entendi. Então, a maioria dos psicanalistas que eu conheço são psicólogos. A psicanalista que me atendeu há muitos anos era psicóloga também. Confesso que eu não tenho muita opinião sobre isso. Bom, acho que tem uma questão de legislação que é muito importante. Eu acho que para atender alguém precisa ter todos os rigores possíveis e imagináveis. Então, eu acho que assim, tem que ter regras bem fechadas. Mas eu confesso que eu não tenho informação suficiente para dar uma opinião forte sobre isso. Assim, eu conheço poucos psicanalistas que não são psicólogos. Minha amostra é muito pequena, acho. Entendi. Se livrou, então, da polêmica aqui, né? Se livrou. Tá certo. Então, a sua alternativa que você acabou descartando foi a de clinicar, e aí você acabou decidindo pelo doutorado. Ou tinha outra opção ainda? Largar tudo? Virar DJ, Não, isso não. Eu sabia que eu queria estudar mais tempo, e eu não sabia que eu queria estudar, então eu cheguei a escrever para psicanalistas para fazer pós-graduação em alguma coisa de psicanálise. Cheguei a procurar alguns professores para discutir um pouco algumas possibilidades, mas aí veio uma parte também logística, né, que era, eu ficava pensando, bom, se eu continuar na área que eu tô, a chance de conseguir uma bolsa é muito alta, porque eu já estava um pouco na área, eu já sabia fazer aquela pesquisa, então eu pensei, talvez faça sentido eu ficar mais um tempo nisso, e mais pra frente eu vejo o que eu faço. E essa foi a estratégia, então eu entrei no doutorado direto logo depois, consegui uma bolsa pouco tempo depois, né? Comecei com uma bolsa do programa, depois ganhei uma bolsa da FAPESP. E aí pensei, bom, agora eu tenho aí 4, 5 anos para me dedicar ao doutorado e pensar no que eu quero fazer nesses 4, 5 anos. Então vamos falar desses 4, 5 anos aí. Esse título do estudo, Bases Cognitivas da Expectativa Temporal, é um título que nasceu logo ou um título que você acabou dando só no final? Esse é o título mais genérico que eu consegui pensar. Ele não diz nada o nome, né? Bases morais. Eu nem lembro como é que é. Bases cognitivas da expectativa temporal. Parece inteligente, assim, ó. A pessoa que assinou isso parece inteligente. Parece, mas não. Me conta o que era seu estudo, porque você meio que retomou o experimento do flash lag também como um dos parâmetros aí desse seu estudo, né? Me conta um pouquinho melhor o que era, ou pelo menos o que foi a hipótese ou a tese que você queria formar. Então, o que aconteceu foi assim, quando eu entrei, tinham descoberto que você tinha essa modulação, então, quando você causava um evento, você percebia ele como ocorrendo mais cedo do que quando você não causava. Certo. E o artigo original de 2002, ele tinha uma frase que me incomodava muito, que ele falava que isso era resultado de uma função
cognitiva específica do cérebro para aproximar ações e consequências. Meio que a gente tem essa propensão, é isso? Isso, mas o que me incomodava era assim, existe algo que foi feito para que uma consequência se aproxime de sua ação. E na época, vindo da iniciação científica, a gente já sabia, eu já sabia, né, o pessoal do laboratório, que tem um monte de coisa que modula o tempo. E eu pensei, não é possível que seja mais uma coisa, deve ser algum outro fenômeno que está modulando. Então a gente tentou destrinchar isso, né? É a ação ou é o fato de ser previsível? É a ação ou é o fato de ter uma relação causal? E o nosso objetivo era mostrar que essa pessoa estava errada, que não era algo específico da ação, era algo ou porque se você tem dois estímulos muito previsíveis, eles se aproximam no tempo, ou qualquer dois estímulos causais se aproximam no tempo. Essa era a nossa hipótese. A gente estava completamente errado, a pessoa estava certa, então... Aquele estudo não foi uma perda de tempo, então, o estudo anterior. Não, e assim, eu também fiquei feliz, porque é sempre legal quando você tenta desprovar e não funciona, porque você sabe que você fez, né, assim, a gente tentou desprovar, eu saí mais convencido que a ação tinha um papel especial mesmo. Exato, então, porque se você tenta desprovar e aí não consegue, você está confirmando ainda mais, né, o estudo do outro cientista. E a gente se esforçou muito para desprovar. A gente falou, não, ele tá errado, com certeza. Vocês chegam a falar com o cientista que fez o estudo e que você está tentando desprovar? Então, esse em particular não, eu não conhecia, não conheço pessoalmente até hoje. E também porque eram outras épocas, era mais difícil falar com alguém naquela época. Sim. Então, isso era 2003, 2004. Então, existia e-mail, mas assim, acho que não tinha Twitter, essas coisas, né? Mas aí o que aconteceu foi que eu tava aqui, a gente fez esses experimentos, e aí eu comecei a pensar na possibilidade de ficar um tempo fora do Brasil. Então eu já tinha essa ideia do doutorado sanduíche, é uma experiência muito, muito bacana. Você ficou quanto tempo lá na Universidade de Oxford? Eu fiquei 1 ano. 1 ano, pô, bacana. E aí foi isso, falei assim, vou tentar, daí comecei a procurar algumas pessoas, e aí tinha essa professora de Oxford, que trabalhava com atenção temporal, então um pouco diferente. Mas ela trabalhava com uma técnica que eu queria muito aprender, que era o EEG, que é eletroencefalografia. Que é uma técnica do ponto de vista médica e clínica super comum. Muitas pessoas já fizeram dor de cabeça, insônia. Mas para fazer experimentos em humanos, no Brasil tinha pouca gente fazendo. Meio caro aqui no Brasil, né? Ele é caro, hoje em dia tá mais barato, mas ele era caro e não tinha... Era uma época também difícil de comprar, tinha poucas empresas comerciais que tinham representantes no Brasil. Mas ao mesmo tempo estava aumentando, então também era uma coisa tipo, se eu for, eu vou voltar sabendo um negócio que vai ter demanda. Então eu escrevi para ela, deu tudo certo, e eu fui passar 1 ano lá. Mas lá ela estudava uma coisa diferente do que eu estudava aqui. Então eu fiz alguns estudos lá que não se encaixavam muito bem com o que eu fazia aqui. E eu precisei juntar tudo isso numa tese só. Por isso que tem esse nome, né? É o nome mais genérico. Se eu não estou enganado, o EEG, ele usa... geralmente o quê? Você usa uma touca, é isso? É uma touquinha, parece uma touca de natação que você põe. Aí tem um monte de eletrodos e ele capta a atividade do córtex, essencialmente. A vantagem é que ele não é invasivo, então não dói, não machuca, assim, é super fácil de fazer. Deixa o cabelo um pouquinho melecado e só. Mas você consegue, né, supostamente... Mais precisão, é isso? Você sabe mais ou menos o que está acontecendo na cabeça da pessoa enquanto ela está fazendo aquela tarefa. Quando você não tinha o EEG, como é que você captava esse dado? Era testemunhal, assim? Como é que era isso? Então, é porque quando a gente faz sem EEG, você tem muitas maneiras criativas de usar o comportamento para saber o que a pessoa está fazendo, né? Então, você cria muitas tarefas diferentes, muitos controles para saber, se a pessoa está adotando a estratégia A, eu devo observar B. Se a pessoa está adotando a estratégia B, eu devo observar A. E aí você vai, né, fazendo tudo isso, que é, inclusive, um treinamento muito legal, que eu acho que hoje em dia tem muita ferramenta. Que já vem pronto, assim, né? Você acaba perdendo esse treino, assim. Com o EEG, você consegue ver se a pessoa... O comportamento pode ser igual, mas você consegue ver que a atividade é diferente. Ou você pode ver 2 tarefas diferentes, mas aí você vai lá olhar o sinal de EEG, a atividade é parecida. Então isso te dá algumas pistas importantes de como a pessoa está executando aquela tarefa. E foi muito legal aprender, porque dito e feito, assim, a hora que eu voltei para o Brasil, tinha muitos laboratórios que estavam começando a trabalhar com EEG, e era legal. Falar, nossa, eu já trabalhei com isso, já aprendi, né? Já tinha um treinamento nisso. E você conseguiu
vamos dizer, converter o que você captou por EEG lá fora de uma forma diferente, com uma metodologia diferente, para o seu estudo aqui? Eu tentei. Então, na época, acho que também é uma dessas questões que me perseguem até hoje, assim. Na época, o que eu pensava era, bom, tudo tem a ver com tempo. Então, o flash lag é tempo, essa outra ilusão é tempo. Eu estudava atenção temporal, que é essa capacidade que a gente tem para se preparar para quando algo vai acontecer. Né? Tudo é tempo, tudo é o mesmo mecanismo. Então, eu tentei meio que falar isso. Falei, olha, tentei estudar um outro fenômeno, mas com certeza absoluta a gente pode pensar que esse outro fenômeno se aplica para o meu fenômeno original de estudo. Agora eu fiquei meio curioso, assim, o que é que essa sua orientadora lá do sanduíche em Oxford estudava? O que é exatamente atenção temporal? Então, essa minha orientadora, ela é uma neurocientista cognitiva e o principal foco de estudo dela é a atenção. Mas a atenção um pouco, eu estava escutando a entrevista da Sabine, né? Assim, é um pouco diferente do que a Sabine estava falando, porque a Sabine estuda mais essa coisa da função executiva. A atenção que a gente estudava é uma dessas coisas que o mesmo nome serve para muita coisa, essa capacidade que a gente tem para se preparar para processar algo. Se eu falar para você, por exemplo, olha, eu vou te apresentar um estímulo no canto direito da tela. Uhum. Se de fato eu apresento algo no canto direito da tela, a pessoa responde mais rápido, ela percebe melhor, ela processa mais rápido aquela informação. Se eu minto para ela e mostro o lado esquerdo, ela não vê aquele estímulo, percebe pior, perde aquela informação. Vale isso também para, sei lá, um corredor aguardando o tiro de largada. Isso, exatamente. Porque, classicamente, na década, antes menos, mas na década de 1980, o pessoal quando falava-se atenção, falava muito de atenção espacial, que é essa atenção no espaço. Essa pesquisadora que eu trabalhei, ela começou a levar esse conceito de atenção para outras dimensões, como o tempo. Então a ideia dela é, da mesma maneira que a gente pode prestar atenção no espaço, a gente pode no tempo. E depois, na verdade, ela levou para outras coisas. Ela estudou se a gente pode alocar isso para categorias sintáticas, categorias semânticas, categorias semânticas, na própria memória. Então ela tinha esse projeto de deixar esse conceito mais genérico. E aí, uma delas era no tempo. Então, por exemplo, essa ideia de se um corredor... E esse é até um bom exemplo, porque no atletismo, nos 100 metros rasos, tem o prepare-se, vai. Na Fórmula 1 é um pouco diferente. Na Fórmula 1 é 1, 2, vai. Verdade. São dois jeitos diferentes de alocar atenção. Mas as duas são atenção no tempo. Né? Então, tem gente que fala que o tiro do corredor é meio injusto, porque tem uma questão meio de sorte. Porque esse intervalo entre prepare-se e vai... Prepare-se, ele é aleatório. E se a pessoa, por sorte, estiver quase na hora certa, ela vai ganhar milésimos de segundo. Mas no atletismo, né? Claro. Uhum. Ou na natação, né? Numa corrida curta, né? Tanto que eles fazem, para evitar isso, a penalidade de você queimar é absurda. Você é desclassificado. Porque senão quase compensa você senão arriscar. Todo mundo chuta, Exatamente, porque a chance de você ganhar é muito alta. Sim. Mas ela estava interessada nisso, de pegar esse conceito de atenção e levar para outras dimensões. Eu trabalhava com tempo, falei, então vamos. Ela já tinha trabalhos com atenção temporal e eu fui trabalhar nessa linha com ela. Mas então o conceito de atenção, nesse caso, André, é de algo que você está esperando que vá acontecer. Isso. É isso? Não tem a ver com eu estou parado e de repente algo tenta captar minha atenção. Também. Então a gente também tem atenção automática, que é algo que capta a nossa atenção no espaço. Pode ser uma luz, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, em atenção temporal, ritmos têm essa capacidade de alocar a nossa atenção. Né? Então, se você tinha uma coisa rítmica, isso meio que direciona a sua atenção de maneira automática. Então, você também tem esse conceito de algo que captura a sua atenção no tempo. Uhum. Eu tô te perguntando isso, André, porque no mundo da comunicação, né, que é o meu mundo, está se discutindo bastante o conceito de atenção no mundo da comunicação, né, no mundo do marketing, né, que é a dificuldade que a gente tem hoje de capturar a atenção de uma pessoa diante de tantos estímulos, né, de um mundo tão cheio de estímulos, assim, né? Eu queria saber se esse tipo de atenção também é contemplado por esse tipo de estudos que vocês têm. Ele porque uma coisa importante de atenção é que toda vez que sua atenção está em algo,
ela está em algo em detrimento a outra coisa. Então, a ideia toda é que a gente tem um recurso limitado, e se você está alocando atenção em A, B vai ser menos processado. Porque a gente não é multitarefa, certo? A gente Então, não é assim, multitarefa. A gente talvez consiga alternar entre 2 ou mais tarefas, assim, mas a gente vai estar sempre alternando, né? Ou seja, Sempre. se você está prestando atenção plenamente numa coisa, você não está prestando atenção plenamente em outra. É engraçado como é difícil convencer as pessoas disso, por mais que elas saibam disso. Eu dei uma aula Isso é mania de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. mas é engraçado, eu dei uma aula na sexta-feira sobre isso, e quando você fala, não existe atenção dividida, não existe, fala, não, mas eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente tanto sabe isso, que quando a gente vai fazer coisas ao mesmo tempo, a gente faz coisas muito específicas ao mesmo tempo. Sim. Então, a gente não faz 2 coisas, 3 coisas perigosas ao mesmo tempo. Então, você dirige e você escuta um podcast, que tudo bem, porque o podcast ele é feito para sua atenção poder flutuar um pouquinho. Você não dirige e cuida do seu filho do carro no banco do lado ao mesmo tempo, porque isso é impossível. Então, acho que no fundo a gente sabe que a gente não é multitasking, né? Sim. Mas esse é o problema. Então, aí coisas que chamam a nossa atenção, com certeza tem um custo. E aí o custo é que momentaneamente a nossa atenção sai de um lugar para o outro e a gente perdeu aquela informação que a gente não prestou atenção. O grande problema de atenção é um desses truques do cérebro que a gente não se dá conta desse custo muitas vezes. E aí tem um monte de demonstrações na internet, eu posso mandar depois para quem estiver curioso, que mostram quão ruim a gente é nisso. Dá um exemplo, André. Um exemplo é esses... tem essas pegadinhas antigamente, né, de você pede pra pessoa... do gorila. Do gorila, Eu tô pensando em uma pegadinha melhor que essa. Mas eu vou mandar, tem um comercial, um desses comerciais. Eu tenho que admitir que a primeira vez que eu vi a do gorila, eu não vi o gorila. Então... É muito difícil fazer gorila em sala de aula, porque alguém veio da risada. Sim. Mas tem um comercial feito na Inglaterra, há décadas atrás, para conscientização de tomar cuidado com ciclistas. Certo. Que é um desses comerciais onde tem um jogo de câmera e tudo muda no comercial, tudo. Então, é um comercial onde tem um assassinato, tem que descobrir quem que é o assassino, mas aí durante o processo muda... a roupa muda... Acho que tem 63 mudanças, é uma coisa bizarra, assim. Sei. E aí meio que pra mostrar, olha, a gente não consegue, e se a pessoa já tá com spoiler, né, mas se ela soubesse antes, se eu perguntasse pra ela antes, olha, quer ver, deixa eu dar um exemplo prático, pronto. Vou dar um exemplo prático de cognição para as pessoas fazerem, quem estiver ouvindo agora e estiver num lugar seguro, parado. Não faça isso dirigindo. Isso. Primeiro, um exemplo prático de memória e atenção. Então, sem olhar no celular, eu quero que vocês me digam qual que é o aplicativo que está no canto esquerdo inferior do seu celular. Então, pense nisso. Pensou nisso, agora vai lá e me diz, pode olhar o celular agora e me fala se você acertou. Beleza. A primeira pergunta é quem acertou, quem errou. A segunda pergunta é, para você que acabou de olhar no celular, que horas são? Muita gente não vai saber que horas são. Verdade. Mesmo que uma parte grande da tela do celular de vocês é o relógio. E por quê? Porque a sua atenção não está alocada a isso. Você passou o olho, você foi olhar ver aquela informação, testou, fechou o celular. Esse é um exemplo onde mostra bem o foco atencional, né? Você estava com uma tarefa muito fechada e o relógio, que é uma coisa grande do celular, a maioria das pessoas tem um relógio enorme. Elas não veem aquela informação. Se eu perguntasse para vocês 10 minutos atrás, olha, se você olhar o celular, você vai saber que horas são? A maioria das pessoas diria sim, porque é tão grande, é impossível não ver aquilo. Então esse é um exemplo um pouco prático, assim, a gente só processa aquilo que a gente presta atenção. Sim. Agora, a gente não se dá conta disso, esse é o problema. Então, quando tem coisas concorrendo à nossa atenção, a gente fica com essa sensação, eu vou para cá, vou para lá, não percebe o custo que isso tem, e não percebe, aí algo que eu tô mais interessado hoje em dia, o custo temporal que isso tem, que passa uma tarde inteira e você não fez nada, você ficou pulando, né? Sim. Total. E aí eu não posso deixar de perguntar para você se você tem alguma orientação, dica, truque que faça com que a gente, ou até algum mecanismo, uma ferramenta que você use, que ajude a gente a não ficar pulando entre as coisas, assim, né? Eu sou uma pessoa que tem um to-do list gigantesco, assim. E eu poderia muito bem ficar pulando entre eles e no fim não terminar nenhuma das tarefas do dia. O que você recomenda que as pessoas façam para não ficar pulando de uma coisa para outra? É muito difícil, porque
As dicas são as de sempre, né? Então, na hora que você quer focar em alguma coisa, tira o celular, tira o WhatsApp, tira tudo, senta e faz, né? Então, aquela dica, você quer escrever? Senta, fecha e-mail, fecha o celular, escreve. Agora, essa é que nem aquela dica, você quer emagrecer? Come bem. Bom, todo mundo sabe disso. Mas olha, diferentemente do comer bem, essa que você deu, ela é bem específica. Ela é específica. Né? É bem específica. Tanto que, assim, na minha consultoria, né, que eu tenho, a gente faz muitos, o que a gente chama de sprints, né, que são uma espécie de workshops coletivos. E a primeira coisa que a gente faz é sequestrar o celular da pessoa. Né? Porque, de fato, você já tem um nível atencional diferente. Assim. Só da pessoa não ter o celular sequer no bolso. Então, e aí tem... então, acho que nem você falou, tem uma primeira coisa que essa é uma dica melhor, mas eu acho que uma coisa que ela tem semelhante com a dica de comer bem, a dificuldade que é comer bem no mundo atual. E o celular tem um paralelo interessante disso, porque, por exemplo, né, a gente fala, não quero olhar o celular, não tem nada de importante acontecendo. Mas tem muitas empresas que usam o WhatsApp para comunicação. E o WhatsApp é uma ferramenta muito ruim para trabalhar, porque vem uma mensagem, aí depois vem 32 bom dias, e você perde aquela mensagem. Então, de fato, para esse tipo de ferramenta, você ficar muito tempo sem olhar pode ser custoso. Verdade. Então é melhor olhar bastante. Porque Ou é meio que inevitável, né? Agora, tem ferramentas melhores para isso. Mas aí depende da cultura da empresa. Então, por isso que não né, assim, uma empresa que consegue trabalhar uma comunicação entre funcionários com ferramentas melhores, consegue fazer o funcionário focar mais, sabendo que ele vai voltar e vai conseguir ver tudo o que aconteceu depois. Uhum. E é por isso que eu acho que tem um paralelo com comer bem, porque... Verdade. Eu vi um post da Nina da Hora esse fim de semana que me chamou muita atenção, que ela fala o seguinte: parem de me mandar WhatsApp, eu não vou olhar, me mandem e-mail. Eu adoro e-mail, então... Me mandem e-mail, por quê? Porque e-mail eu não vou perder, eu vou olhar a hora que eu puder, e principalmente a pessoa tem uma expectativa de tempo de resposta diferente. Eu adoro e-mail. O que eu descobri trabalhando com gente mais jovem, então, sendo professor, você sempre vai trabalhar com pessoas de 20 anos. Né? Eles sequer têm e-mail, né? Não, eles não olham. Então, a gente começou a usar uma ferramenta meio termo, que a gente usa o Discord, mas tem lá Slack, essas coisas que tem a mesma ideia, exatamente por esse motivo, que quando eu quiser trabalhar, eu vou abrir meu Discord, vai ter as mensagens, tem os canais, aí tem um canal de besteiras, que daí pode ter bate-papo. Sim. Mas tem o canal de, por exemplo, EG. Então, EG quebrou. Tá lá no canal, você consegue ver. Isso economiza tempo, porque você consegue ver e não fica invasivo. Né? Então, a hora que eu quiser trabalhar, eu abro o Discord. A hora que meus alunos quiserem trabalhar, eles abrem e olham lá o que estão fazendo. Mas você tem alunos jovens e você é um cara tech-savvy, vamos dizer assim. Sou né? um cara... Um tech-savvy, que a gente fala. É um cara que lida bem com ferramentas digitais, assim, né? Como é que é para outros professores, assim, usar Discord, cara? Imagina. Então, a gente criou, quando a gente abriu o Discord do laboratório, a gente falou, a gente abriu um Discord para quem quiser. Certo. Aí teve alguns grupos que pegaram mais do que outros, depende muito do grupo. Uhum. Então, no meu grupo pegou muito bem, mas acho que tinha uma coisa muito dos alunos também. Certo. Mas, assim, é o tipo de ferramenta, e não precisa ser o Discord, pode ser outras, mas é o tipo de ferramenta que eu acho muito melhor, porque é isso, não tem essa invasão. E, de novo, porque consome tempo, então, aos poucos, né, assim, eu comecei mais recentemente, durante a pandemia, essa questão do tempo vivido começou a mexer muito comigo, e aí essas coisas começaram a me preocupar bastante, de a gente estar gastando tempo na internet. Exato. É tempo inútil. Exato. Não tem nada. Não. Eu adoro um grupo de Discord do qual eu faço parte, que tem lá um canal que é só fotos de bicho. Fotos dos nossos pets. Tá? É ótimo, porque assim, eu nunca entro naquele canal. Eu não vou perder um segundo com aquilo lá, mas as pessoas estão se divertindo lá, entendeu? É muito mais produtivo, enquanto que no WhatsApp você precisa entrar para saber se você perdeu alguma coisa de ontem, né? Então, esse é o pior cenário. E é um cenário que, enfim, né, tem seus interesses, mas eu acho que assim, para trabalhar é muito ruim.
É muito ruim. E assim, eu sou 100% a favor de você entrar na internet pra não fazer nada. Mas que seja consciente, que seja, né, vai lá ver seus... Exato. Exatamente. Falar assim, não, agora eu quero perder meu tempo. Vou entrar nesse canal de fotos de pets. Vai ficar... Então, aí ótimo. Aí sim. Ô, André, como é que foi a conclusão do seu doutorado? Foi de boa? Foi uma apresentação nota 10 com louvor? Ou foi um trabalho que você terminou na madrugada anterior, assim, da data de entrega? Ela foi meio termo, então assim, quando eu voltei pro Brasil, eu tinha mais um tempinho de bolsa, e aí eu recebi uma proposta para ser professor numa universidade no Rio Grande do Sul. Então eu comecei a gostar de potencialmente ir para a PUC do Rio Grande do Sul, e é por causa disso eu comecei a acelerar o fim do meu doutorado. Certo. Mas aí no fim, por uma série de questões logísticas e burocráticas, não deu certo, mas eu já tinha adiantado o final do meu doutorado, então eu precisava defender de qualquer jeito. E aí eu estava com hiato, tipo, ia defender e ia ficar um tempo sem ter bolsa, sem ter um emprego. Então, o final do doutorado em si foi tranquilo, acho que assim, eu tinha... né, é um trabalho que eu gosto até hoje, é sempre ruim das coisas antigas, né, mas aí eu terminei e eu comecei a procurar alguma coisa para fazer. E aí, aquele desespero, né, de agora preciso de bolsa, e aí surgiu essa oportunidade de entrar no programa Sinapse. Na época era um projeto gigante da FAPESP sobre neuroimagem. E aí, por causa dessa experiência que eu tinha com o EEG, eu comecei a trabalhar com isso. Que foi o seu pós-doc, é isso? Foi meu pós-doc aqui no Brasil, então eu fiz o pós-doc. Você fez um aqui e um em Oxford também, é isso? Isso, porque daí eu comecei a fazer o pós-doc aqui, mas aí o que aconteceu foi que, nesse meio tempo, então quando eu estava no meio do doutorado, abriu o Federal do ABC, abriu o curso de neurociência, estavam procurando professores, e aí quando eu estava no pós-doc, abriu uma vaga de cognição humana na Federal do ABC, daí eu prestei. Então, esse pós-doc que eu fiz aqui no Brasil, eu acho que teve 1 ano e pouquinho de duração, e eu já entrei na Federal do ABC em 2012. Qual que você acha que são as vantagens e desvantagens de um curso que é de neurociência na graduação, ao invés dele ser uma especialização de um curso anterior? Isso é muito difícil de responder porque, assim, no Brasil, até pouco tempo atrás, neurociência era o curso da Federal do ABC. E a Federal do ABC é diferente em vários sentidos, porque o aluno entra, para fazer neurociência, ele entra no curso de bacharelado em ciência e tecnologia. Então, antes de entrar em neuro, ele já tem uma formação muito sólida em ciência, em matemática, em computação, em física. Então, quando ele chega na neuro, ele já tem uma formação muito sólida. Fica faltando a parte mais humanas, é isso? A parte formação? Mesmo a parte mais de neuro, assim, então a parte de agora vamos entender, assim, é um aluno que já sabe biologia, mas agora vai saber neuroanatomia, vai saber psicologia cognitiva, mas o aluno que já fez, ele não entra em neuro no dia zero, né? Ele já tem uma formação ali. Agora que tem outros cursos em neuro, a gente não sabe como é que vai ser. Então é muito difícil falar de cursos de neurociência por enquanto, né? Tem muito da neuro da Federal do ABC. Certo. Na Federal do ABC, a experiência que eu tenho com os alunos é muito boa. Então, são alunos muito bons. E são alunos que eles têm um perfil curioso, que eles fizeram tanta disciplina difícil que eles não têm medo de nada. Então, assim... Entendi. Então, quando você fala, olha, vamos aprender tal técnica de análise, cada um deles pega o livro deles e começa a estudar, começa a fazer. É um perfil muito, muito curioso, assim, acho que eu era mais medroso de falar, não vou saber, não vou conseguir. Pô, mas então é aluno bom pra dar aula, hein? Eu gosto. Eu sou suspeito, eu gosto dos alunos. Os alunos que eu tenho que vieram da neuro no meu laboratório são alunos muito bons. E eles têm esse perfil, assim, olha, eles já fizeram eletromagnetismo, já fizeram física quântica. Então, quando você fala, vamos lá aprender a aprendizagem de máquinas, eles dizem, vamos embora, sabe? Então, entendi. É um perfil curioso, assim. Agora, depois de alguns anos você dando aula já na neuro aí da UFABC, você foi fazer um pós-doc também lá em Oxford, né? Lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? Isso, então... Alguma coisa específica dessa vez? Eu entrei na Federal do ABC, né? Trabalhei, fiquei lá 4 anos antes de sair. E é uma coisa que eles estimulam também, tanto a Federal do ABC quanto as agências de fomento. E aí eu tinha uma colaboração, tenho até hoje, na verdade, uma colaboração com a pesquisadora que me recebeu lá quando fiz meu doutorado de sanduíche. Uhum. E eu queria ir lá para aprender mais técnicas de análise.
Então, na época, eles estavam começando a trabalhar com esses métodos de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, para analisar EEG. Eu tinha interesse nisso e eu fui passar um ano lá para aprender um pouco mais essas técnicas. E aí foi um ano também que eu me afastei um pouco, né, assim, depois de muito tempo dando aula. Eu continuei tocando no laboratório de lá, na verdade, tinha alunos ainda que eu estava orientando, mas voltar a fazer pesquisa mão na massa mesmo assim, então foi uma experiência muito legal. E essa é uma coisa que você vai se reservar a fazer de tempos em tempos, assim? Botar a mão na massa? Eu queria muito fazer, acho que assim, eu queria muito sair de novo para ficar mais um tempo fora. Eu tenho um perfil de ser um pouco mais cientista do laboratório mesmo, então a gente brinca que tem perfis de orientadores, né? Tem orientador que administra mais. Eu ainda gosto de programar experimento, gosto de analisar os dados. É uma coisa que me dá prazer mesmo, né? Eu sou um pouco control freak também, mas eu gosto também de fazer. Então, assim, pra mim a parte divertida é essa. Então, na medida do possível, eu tento fazer isso. E se eu pudesse, eu gostaria de tempos em tempos sair e ficar um tempo fora pensando nessas coisas, assim. E você é um cara claramente mais introvertido do que extrovertido. Como é que foi pra você encarar dar aula pra uma molecada hiperconectada? Eu disfarço bem, eu acho. Nem todo mundo, se eu for bom nisso, nem todo mundo percebe que eu sou introvertido. Eu disfarço bem, dar aula é uma experiência muito legal. Assim, eu comecei a dar aula, já faz quase 20 anos que eu dou aula em faculdade, eu comecei em 2007. Dar aula pra faculdade é uma experiência muito boa, de conversar, eu acho, parece meio piegas, mas assim, eu acredito de verdade que a aula é um lugar de encontro mesmo. Eu já tinha essa sensação durante a pandemia que a gente teve que dar aula online, confirmou 100% que tem algum negócio de você estar lá na frente com 40 alunos conversando, que é muito... Acontecem coisas únicas, trocas, e eu tinha um professor na psicologia que falava isso também, que ele tinha muitos insights durante a aula. Esse negócio de você falar, apresentar, discutir, conversar, você tem ideias para pesquisa durante a própria aula. Então, eu gosto da aula. Eu acho que eu consigo interagir razoavelmente bem com jovens como é que você chamou, hein? Tech service. Tech service. Apesar de ser mais os antigos, assim, eu gosto de tecnologia, mas eu não sou mais... Quase não tenho rede social, mas... Mas eu gosto muito da aula, eu consigo disfarçar bem minha introversão na hora. E para fechar aqui, André, para onde vão suas pesquisas? Assim? Em que direção estão indo os seus próximos projetos? Então, o que começou... acabou sendo um contínuo, né? Então, no meu doutorado eu comecei a estudar essas ilusões diferentes de tempo, e aí aos poucos, acho que eu comecei a perceber cada vez mais que isso que a gente chama de tempo não é bem uma coisa só. Então essa não é uma ideia minha, mas eu comecei a ler mais e concordar mais com essas visões. E um pouquinho antes da pandemia, eu queria começar a estudar tempo fora do laboratório. Porque quando você começa a falar de estudar tempo, a primeira coisa que as pessoas te perguntam é: por que o tempo está passando mais rápido, mais devagar? E assim, por que quando eu estou fazendo tal coisa o tempo não passa? E a gente começou a querer estudar isso, então já tinha um movimento para fazer isso, e durante a pandemia a gente achou que era a situação ideal para estudar isso. E a gente começou a estudar tempo durante a pandemia. Assim, como é que a pessoa estava sentindo a semana dela passar durante o começo da pandemia, que era aquela situação que a gente nem lembra mais, aquele momento onde a gente não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. O medo de morrer, o medo de perder pessoas queridas era muito, muito, muito forte, né? E teve muitas fases, né? Eu me lembro que a primeira fase foi, não, daqui 15 dias a gente volta. Eu era o pessimista, eu falava, não, isso aí vai durar 2 meses, no mínimo. Nossa, 2 meses, Mas aí, estudando tempo no dia a dia, é uma coisa muito, muito interessante, porque esse trabalho da pandemia mexeu muito comigo, de ver como a pessoa falar pra você sobre tempo, ela tá falando um monte de coisa pra você. Sobre ela mesma, né? Sobre ela, como ela tá se sentindo, se ela tá angustiada ou não. Isso também, tem uma tradição toda em psiquiatria que fala sobre isso. Que depois eu também fui conhecer um pouco melhor. Então, hoje em dia, no laboratório, a gente tem desde pessoas que estudam isso, que estudam como a gente fala sobre tempo, como é que a gente pensa sobre o tempo, até pessoas que estão agora olhando como que processar tempo é diferente de processar outras grandezas. Então, se processar tempo é diferente que processar número, por exemplo, numerosidade. Uhum. E tem pessoas que estão estudando ainda a ilusão que eu comecei a estudar lá 20 anos atrás, da ação e consequência. Mas também nessa perspectiva, se essa é uma ilusão que acontece em todas as maneiras diferentes de perceber tempo ou somente em algumas.
Certo. Então, no fundo, assim, a gente tem muita gente estudando tempo no laboratório, com perguntas um pouquinho diferentes, mas que juntas tem essa pergunta de o que é esse negócio que a gente chama de tempo, de percepção de tempo. E é um momento muito interessante de fazer isso, porque, né, os avanços tecnológicos estão aí, são muito propícios a isso, né? A gente nunca teve acesso a tantos dados. Verdade. Nunca foi tão fácil coletar mais dados, nunca foi tão fácil analisar dados de fala, né? Hoje em dia eu posso pedir para alguém me falar como é que você está sentindo o tempo agora, e o ChatGPT consegue, né, falar, olha, essa pessoa tá... E não só o ChatGPT, então é uma época muito, muito interessante para isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Para mim é um tema que me fascina, né? Eu aprendi desde sempre que tempo é a única coisa nossa que a gente não consegue estocar. Então, ou você usou ele bem ou passou. E aí você começa a pensar em mais coisas, que nem, né, eu fui pai recente, tenho um filho de 2 anos e meio. Eu sei. Isso bagunça completamente a cabeça, porque aí me perguntavam, o tempo tá passando mais rápido ou mais devagar? Eu não sei se dá pra resumir a isso, nem mais rápido nem mais devagar, dá uma... É verdade. Eu também sou pai fresco, mais fresco que você, né? Alguns meses só, então, de fato, a percepção de tempo mudou, assim. Mudou, né? E mudou de um jeito, essa coisa mais rápido, mais devagar, muito empobrecida, né? É exato. Não é nem mais rápido, nem mais devagar, eu acho, viu? Mas ele é mais interessante, assim. Não, é curioso isso, né? Tem uma pesquisadora que fez um trabalho muitos anos atrás, que ela descobriu que um jeito bom de descrever tempo era numa escala de agridoce, de azedo a doce. E faz sentido, o tempo é mais doce, o tempo é mais azedo, e tem alguma coisa aí que acho que é legal. A gente tá investigando. Sim, eu não sei se é isso, mas já é mais interessante do que o mais rápido, mais devagar. Então, né? Exatamente. Então, quem sabe daqui a algum tempo eu peço para ir no Naruhodô falar sobre essa pesquisa aí. É isso aí, a gente aguarda, André. André, muito obrigado pelo seu tempo, de verdade, viu? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse tema, porque realmente me fascina pessoalmente, assim, e a gente vai conversar sobre isso depois regado a cerveja e leite materno e fórmula, tá bom? Mas por enquanto a gente fica aqui com esse agradecimento. Onde é que as pessoas te encontram, André? André que não gosta muito de redes sociais. Então, não gosto muito de redes sociais. Eu tenho um site que eu posso mandar. Fala seu site então, André. neuro.ufabc.edu.br/time, que é tempo e time, né? TIMING. Tem o Blue Sky também. Então é @andrecravo.bs, que aí ponto social, né? Então @andrecravo. Okay. Maravilha, então, André. Muito obrigado de novo pela conversa. Foi uma satisfação. Obrigado. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.